Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Amém? A leitura de hoje se encontra em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Bom dia, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão que nos consola do Espírito Santo possa estar com a igreja hoje de manhã. Eu quero primeiramente agradecer o Marcos por ter nos conduzido tão bem nos louvores a Deus. Em especial, cantou um cântico que eu estou seguro nas mãos do poderoso Deus. E nós acabamos de cantar algumas canções, alguns coros, alguns hinos de louvor ao nosso Deus, mas não foram apenas canções maravilhosas, não foram apenas poesias sacras. Isto é uma verdade bíblica. Nós estamos seguros na mão de Deus. Eu queria desafiar você a pensar que todas as vezes que nós reunimos para adorar a Deus, Deus está presente. Deus está aqui. Jesus Cristo está aqui. O Espírito Santo de Deus está presente. Por isso, nós não estamos numa mera reunião. Isso aqui não é um mero encontro. O Deus sobrenatural está presente. Por isso, a nossa reunião é uma reunião sobrenatural. Nós contamos com a presença de Deus. Deus faz coisas grandes. Deus faz coisas maravilhosas, muito além da sua expectativa, muito além do que aquilo que você pode pensar ou pedir. Sempre preste atenção nisso, que nós ouvimos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus. O Vitor leu para nós a voz de Deus e leu bem. Obrigado, Vitor, pela leitura. Obrigado, Bia, pela água. Muito obrigado, viu, Bia? Sempre que ouvimos a Bíblia, ouvimos a voz de Deus. Sempre que abrimos a Bíblia e a expomos com fidelidade, e eu vou me esforçar para fazê-lo com fidelidade, e a expomos com fidelidade, é Deus falando conosco. Deus falando com você, quando a Bíblia é exposta com fidelidade. E é nesta expectativa que nós vamos ler mais uma vez o texto que o Vitor leu. É nessa expectativa que nós vamos voltar ao primeiro amor,
Você precisa voltar ao seu primeiro amor. Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Acompanhe comigo na tela, Deus falando com você. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que o pusestes à prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. O apóstolo João, já na velhice, quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio, preste atenção nisso, todos os demais apóstolos estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último dos apóstolos vivo, o único do colégio apostólico que ainda estava neste mundo era João. E é interessante a gente entender que o João, ele foi deportado pelo Domiciano, o imperador Domiciano, para a ilha de Patmos. Ali era um sistema penal, era um exílio penal. E o João ali, ele recebeu do Senhor Jesus uma revelação. E aí me chama a atenção que, embora o João fosse o apóstolo mais íntimo de Jesus, o mais próximo do Senhor Jesus, quando ele viu Jesus em grande glória, quando ele viu Jesus em grande poder, em grande majestade, ele caiu por terra como se estivesse morto. João pastoreava a igreja em Éfeso, a igreja que fora fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo enviou à sua frente um casal, Áquila e Priscila, e posteriormente ele foi também para esta cidade. Essa igreja foi cuidada por Timóteo, e agora era pastoreada por João. Tudo isso aconteceu no final do primeiro século, quando a perseguição à igreja espalhava como fogo em palha seca. Muitos irmãos eram mortos, muitos irmãos eram lançados às feras, muitos irmãos eram queimados vivos por causa da fidelidade a Jesus. E foi nesse contexto que o João foi deportado para a ilha de Patmos. E é interessante que Jesus aparece glorificado para João e dá a ele uma ordem: o que vês e ouvis, escreve às igrejas. E nós podemos elencar aqui as igrejas que receberam esta revelação do Senhor Jesus: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas vale a pena destacar que naquela região da Ásia Menor não tinha apenas estas 7 igrejas, tinham também outras igrejas, como Colossos e Hierápolis. Mas a minha pergunta, a pergunta que incomodou a minha cabeça durante as 2 últimas semanas, eu tenho pensado nessa matéria nas 2 últimas semanas, a pergunta que não quer calar, algumas respostas que podem ajudar você, caso
possa pairar sobre você também as mesmas dúvidas, porque que a igreja de Éfeso foi a primeira igreja ali daquela lista. Em primeiro lugar, Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Precisa entender isso. Éfeso era uma cidade importante, era uma cidade polo no ponto de vista comercial. Mas não era polo, não era centro, apenas no ponto de vista comercial. Era também uma cidade polo para culto, para cultuar deuses pagãos. Vale a pena a gente entender que lá em Éfeso tinha um templo para a deusa grega Ártemis, cujo nome romano Diana. Então ali naquela cidade tinha um templo volumoso, um templo enorme, 4 vezes maior do que o grande Partenon de Atenas, era o templo da deusa Diana. Esse templo todo construído em mármore. E olha que o Partenon era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o templo da deusa Diana, lá em Éfeso, era maior ainda do que isso. E havia um comércio grande naquela cidade, onde as pessoas vendiam as miniaturas do templo, era a principal fonte de renda dos comerciantes para com os turistas. E quando o apóstolo Paulo chega àquela cidade, e durante 3 anos, e ainda naquela época não havia a comunicação de massa como nos dias de hoje, não havia Bíblia impressa, folhetos e outras coisas que nós temos hoje, o WhatsApp e essa evolução tecnológica que nós temos. Em 3 anos, o Evangelho de Deus chegou com tamanho poder naquela cidade, que causou uma revolução. E a venda das miniaturas do templo caíram. Muitos feiticeiros, ali era uma cidade mística, uma cidade ocultista, e muitos feiticeiros foram convertendo a Deus e levavam seus livros de magia para queimar em praça pública. Tamanho o poder do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. É um dos motivos que nós conseguimos entender por que é que iniciou em Éfeso. Estou tentando, a pedido, retornar com as mensagens sem PowerPoint. Então, vou readaptar. É interessante a gente readaptar. É interessante nós estarmos sempre abertos a fazer o novo, a fazer o diferente. Ainda sobre aquela cidade, a cidade de Éfeso, só para você entender a contextualização, antes que a gente entre aí diretamente no texto bíblico, aquela cidade era chamada também de a Feira das Vaidades, ou de a Luz da Ásia, pelos contemporâneos de João. Interessante que a palavra de Deus prevalece ali. E quando Paulo esteve preso em Roma, por volta do ano 61 a 62, ele escreve uma carta à igreja de Éfeso. E ali no capítulo 1, se você depois tiver tempo, e for lá no capítulo 1 da carta aos Efésios, você vai ver que ele elogia a igreja pelo amor a todos os santos e pela fidelidade doutrinária, e pela fidelidade de conduta que aquela igreja tinha. Mas agora, aí no contexto de Apocalipse, nós estamos falando de uma outra geração de cristãos. Já estamos aí no ano 96 a 98. Então já não era mais aquela geração do ano 61, já era uma outra geração de cristãos. E a gente precisa entender isso aí bem. Mas agora a igreja não recebe uma carta do apóstolo Paulo. Agora a igreja recebe uma carta diretamente do Senhor Jesus, e que tem uma aplicação direta para você, e que tem uma aplicação direta para a minha vida. A igreja de Éfeso, então, recebe uma carta do Senhor, e nessa carta, o Senhor elogia a igreja pela sua firmeza na doutrina. Nós não podemos negociar a doutrina de Cristo, não estou falando doutrina de igreja. Nós não podemos negociar a doutrina de Cristo, nós não podemos negociar o Evangelho de Jesus, e Jesus elogia a igreja de Éfeso, porque ela não negociou.
Jesus elogia a igreja pela perseverança no sofrimento. Nós vamos ver daqui a pouco nos versículos. Jesus elogia aquela igreja, preste atenção nesse detalhe, pela capacidade que a igreja teve de fazer uma leitura do ambiente religioso da época e reconhecer e rejeitar os falsos apóstolos mentirosos. Se você fizer uma análise mais acurada sobre esse assunto, você vai precisar ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E lá você vai ver que estes falsos apóstolos entraram na igreja e queriam minar, queriam ruir o ministério apostólico do Paulo, falando que o apóstolo Paulo não era um apóstolo de verdade, falando que Paulo não tinha experiências o suficiente para ser um apóstolo. E os efésios fizeram uma leitura daquilo e viram que aqueles falsos apóstolos que entraram em Corinto eram mentirosos e que queriam também entrar na igreja dos Efésios. Então, irmão, aplicação para a sua vida, você precisa fazer análise daquilo que te é ensinado. Analisa o que eu te falo, analisa o que outros irmãos te ensinam, analisa o que você vê na internet, o que você recebe no grupo, que, reservadas as proporções, causa tristeza, às vezes, abrir um grupo que leva o nome de Igreja de Cristo, por tanta coisa contrária à doutrina bíblica que chega ali. Mas tudo bem, isso é uma outra oportunidade, numa outra ocasião. Interessante que os efésios também, eles foram capazes de detectar algumas pessoas que ensinavam imoralidade. É a doutrina dos nicolaítas, e posteriormente nós vamos entrar em detalhes sobre o que era essa doutrina e quem era esse Nicolau, o fundador dessa doutrina. Mas o ponto focal aqui agora é que a igreja não negava, não negligenciava, não barateava o evangelho da graça de Jesus Cristo. Mas mesmo nesse contexto, eu queria que você pudesse passar para o versículo 4, que está no telão aí. Jesus, olha, note e preste atenção nisso. Uma igreja tão forte, uma igreja tão operosa, uma igreja tão trabalhadora, tão capaz, recebe uma censura do Senhor Jesus. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então Jesus tinha uma coisa contra aquela igreja. E às vezes dá-me frio na espinha, dá-me frio no coração, dá-me frio na barriga, quando eu me lembro que Jesus tem alguma coisa contra alguma atitude minha. E você talvez sabe se Jesus tem alguma coisa contra alguma atitude sua. Então eu gostaria que nós pudéssemos compreender essa mensagem. Essa igreja que foi fundada por Paulo, que foi cuidada por Timóteo, que foi pastoreada por João, agora ela recebe uma carta do Senhor Jesus. Então, com o texto bíblico aí na tela, considere aí o que nós vamos tirar desse texto. Versículo 1, acompanha comigo. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, em Éfeso escreve. Quando está falando aí anjo, não está falando de um ser celestial. Há um consenso entre quase todos os estudiosos da Bíblia, que o anjo aí é o líder da igreja, o anjo aí é o pastor da igreja, o anjo aí é o presbítero da igreja, o anjo aí é aquele que conduz o rebanho. Então vale a pena a gente entender isso aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, você precisa entender isso. Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Preste atenção, que anda no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros nós sabemos que são as 7 igrejas. Jesus não tem uma presença estática na igreja. Jesus anda no meio da igreja. Jesus anda com a igreja. Jesus está com você no seu trabalho. Jesus está com você na sua convivência familiar. Jesus está com você na sua escola. Jesus está com você nos seus compromissos. Preste bem atenção no texto.
e que anda no meio dos 7 candeeiros. Agora, também vale a pena notar uma outra lição desse primeiro versículo. Como é que Jesus se apresenta à igreja? Ele se apresenta como aquele que escreve a carta para a igreja, que manda para a igreja, que tem uma mensagem para a igreja. Escrever não literalmente, não é isso que eu estou dizendo, mas que tem uma mensagem para a igreja. Então Jesus se apresenta ali. E se você ver mais aí dentro desse texto, ele é aquele que conserva na sua mão direita a igreja. E eu posso ilustrar isso. Eu tenho aqui na minha mão direita, lá no capítulo 1 do versículo 16, os verbos aqui são diferentes. Lá é o verbo ter, e aqui é o verbo conservar. Então, no capítulo 1, versículo 16, para agora é diferente. Eu tenho aqui na minha mão o anel da minha aliança, o anel do meu casamento com a Ieda. Então, eu tenho aqui na minha mão. Mas agora, o verbo aqui é conserva. Jesus conserva a igreja na sua mão. A igreja está conservada dentro da mão de Jesus. A igreja está segura nas mãos de Jesus. Você não está solto ao léu. Você, a igreja de Deus, está conservada dentro da mão direita de Jesus. E ainda mais, o que é a mão direita? É a mão destra, é a mão da força, é a mão da autoridade, é a mão do poder. Geralmente, quando eu realizo cerimônias de casamento, eu oriento que a noiva fique do lado direito. É o lado da honra, é o lado do respeito. Então, Jesus tem a igreja dentro da sua mão direita, conservada na sua mão direita. Então, você pode ser fraco, mas Jesus é forte. Você pode ser vulnerável, mas Jesus é todo-poderoso. Você é um vaso de barro, mas quem cuida de você é o Todo-Poderoso, o Deus controlador do universo. E continua. É interessante você entender isso. Lá no livro de João, eu não pus o texto em tela, mas depois você pode confirmar, no capítulo 17, no capítulo 10, versículo 27 e 28, eu vou ler para não cometer injustiça, não errar a palavra de Deus. Preste atenção nesta promessa maravilhosa que Jesus fez. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém tira você das mãos de Jesus. Uma promessa perfeita. Uma promessa maravilhosa. E mais para frente, o tempo hoje está longo, o Marcos foi muito generoso comigo, o tempo está muito bom. Mais para frente, quando nós formos concluir, você vai ver que nós elencamos uma lista de coisas que pode tirar você e que pode me tirar das mãos de Jesus, mas isso é mais para o nosso final. A segunda verdade do texto é que Jesus elogia as virtudes desta igreja, e tem aqui alguns destaques das virtudes dessa igreja, ainda no versículo 1, a segunda verdade que nós tiramos desse texto. Preste atenção aí, escreve aquele que tem tal, preste bem atenção no versículo 2, no versículo 2, conheço as tuas obras. A ideia de obras aqui é trabalho árduo, trabalho suado, de suar literalmente a camisa. E Jesus está elogiando que uma das virtudes daquela igreja, e se você quer receber um elogio de Jesus, então trabalhe. Sua camisa. Jesus está falando aqui, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, a tua fadiga, quanto a tua perseverança. A igreja de Éfeso perseverava mesmo em meio ao sofrimento. E vai ser desnecessário eu contextualizar aqui, porque o Jaime está contextualizando muito bem lá na Escola Bíblica Dominical, o Instituto para a Transformação de Vidas, e eu te incentivo a não perder, porque não se faz necessário eu contextualizar aqui de novo. Então Jesus está falando isso aí no versículo 2, conheço o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que os puseste à prova. É a ideia lá de 2 aos Coríntios, que eu também
já falei, vale a pena você entender isso. Quando Paulo saiu de Corinto, os falsos apóstolos entraram lá e tentaram minar o ministério apostólico dele. Agora, preste atenção nisso. Essa igreja, ela não era apenas fiel à doutrina, e eu não estou minimizando a importância da sua fidelidade doutrinária, nunca, jamais, não estou minimizando isso. Mas essa igreja não era apenas fiel à doutrina, como era fiel na conduta. Eles puseram à prova aqueles que se disseram apóstolos e não eram, e na verdade eram mentirosos. Então a conduta dos efésios, preste bem atenção nisso, não era apenas ser fiel à doutrina, ao conjunto de normas, mas eles eram fiéis também na conduta. A vida deles sustentava a fidelidade, e Jesus os elogia por isso. Agora, ainda pulando lá para o versículo 6, dentro da conduta deles, Jesus destaca. Acompanha comigo o versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Odiar aqui é uma palavra forte, não é uma palavra pesada, mas você odeia mesmo. Jesus não contemporizou. Preste atenção no texto. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui é literalmente um discurso de ódio. Se fosse hoje, talvez o mimimi seria enorme. Mas Jesus não contemporizou. Ele elogiou a igreja, porque a igreja odiava a doutrina dos nicolaítas, as quais ele também odiava. E só para você entender rapidamente um pouco mais sobre o que é a doutrina dos nicolaítas, um chamado Nicolau, um homem extremamente devasso, extremamente imoral, que chegava ao ponto de entregar a sua própria esposa para relacionar-se sexualmente com outros homens. Esse homem fundou essa doutrina dos nicolaítas. E junto com isso, a ideia, junto com essa promiscuidade sexual, tinha também o hábito de comer coisas sacrificadas a ídolos. Então era um culto às divindades pagãs, aos deuses pagãos, onde eles comiam coisas sacrificadas a ídolos e ali praticavam a imoralidade. E os efésios observaram isso e odiaram essa prática. E Jesus os elogia. E aí a gente pode entender que na igreja de Deus, o ódio e o amor às vezes pode andar até junto. Nós amamos a Deus e odiamos o diabo. Nós amamos a verdade e odiamos a mentira. Jesus não contemporizou. E nós precisamos também não contemporizar. Se você se lembra, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, essa imoralidade tinha entrado na igreja, quando aquele enteado relacionou-se sexualmente com a madrasta, e a igreja não achou ruim, não. A igreja lá ficou calada. Aqui a gente não intromete na vida dos outros, aqui a gente não se mete na vida de ninguém, cada um cuida da sua vida. E se você ler de maneira detalhada o capítulo 5, você vai ver, pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo censurando a atitude dos coríntios. E essa mesma imoralidade que era praticada na cidade, queria também entrar na igreja de Éfeso. E o que os efésios fizeram? Odiaram aquela conduta imoral. Então eles eram realmente dignos, merecedores de reconhecer, de ter o elogio do Senhor. Se você voltar comigo, eu apaguei, queria voltar, apaguei. Ajuda aí, Vitor. Obrigado, Vitor. Não, quero voltar no versículo 4. Agora, uma igreja tão operosa, uma igreja tão capaz, recebe de Jesus uma censura. Estou sem óculos, não vou conseguir ler na Bíblia aqui não. Obrigado. Recebe de Jesus uma censura. Eu gostaria que você pudesse ler o versículo 4 juntamente comigo. Vamos tentar? Vamos ler juntos? Você pode imaginar a igreja aqui no Alipe de Melo recebendo uma advertência dessa de Jesus? Tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Preste atenção nisso.
tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus está levantando aqui um motivo que ele tem contra aquela igreja. E abandonar o amor, preste atenção nisso, nós abandonamos o amor, o primeiro amor, toda vez que a nossa ortodoxia, que o nosso conservadorismo, quando nós somos excessivamente conservadores, ocupa o lugar do amor a Jesus. Nós abandonamos o primeiro amor quando nós passamos a fazer a obra de Deus, não com fogo no coração, não com zelo no coração, não com um profundo amor por Jesus, mas fazemos a obra de Deus porque somos obrigados. Aliás, eu já sou até velho na igreja. E aí você vira um profissional de Bíblia. E aí acaba aquela alegria do primeiro amor. Domingo passado nasceram 2 novas irmãs lá no Glória, filhas do nosso irmão Jairo. Alguns domingos atrás, nós apresentamos 2 novos irmãos aqui. É uma grande alegria ter novos na fé. Porque o novo na fé lê a Bíblia com entusiasmo. O novo na fé recebe os irmãos na casa dele com entusiasmo. O novo na fé vai à casa dos irmãos com entusiasmo. Mas os anos vão passando e nós vamos lendo Bíblia, nós vamos aprendendo mais sobre teologia, nós vamos crescendo no conhecimento, nós começamos a questionar certas coisas, e o amor por Jesus vai esfriando, e às vezes nós continuamos a fazer as obras. Eu não estou dizendo que não deve fazer, mas já não fazemos com aquele amor ardente no coração. Os fariseus tinham zelo por Deus, mas não tinha amor no coração. Cuidado, para que o zelo não impeça você de amar a Jesus profundamente. Não permita que o zelo pela doutrina, e eu não estou minimizando a doutrina da igreja, não. A doutrina de Deus, da igreja de Deus, não é para minimizar. Mas cuidado, para que o zelo não torne você como um fariseu, que perde a alegria do coração. Você vem reunir porque é zeloso, porque a Bíblia ensina, porque tem que fazer. Não, irmão. Tenha alegria, tenha brilho nos olhos, mantenha o fogo, mantenha a luz acesa, mantenha a alegria do novo convertido. Essa é a advertência de Jesus contra a igreja. Um fato muito curioso, que há uma deficiência na doutrina desta igreja, a igreja dos Efésios, ao ponto, talvez, de fazerem a defesa da verdade, eu não estou negociando isso, e perderem a piedade, perderem o caráter com contentamento. A defesa da verdade pode nos levar a perder o caráter de Cristo. Jesus falou, salvo engano não, estou convicto, João 17, versículo 3, que a vida eterna é conhecer Ele e conhecer a Deus. E que a marca do discípulo é o amor. E você não pode perder o amor, você não pode perder a alegria, você não pode perder o brilho nos olhos, você não pode perder o encantamento por Jesus. Porque senão, Ele tem alguma coisa contra você. Tem horas que nós temos que defender a verdade mesmo. Tem horas que nós temos que defender a verdade mesmo. E nós vamos ter que defender a verdade nessa cidade. Ainda que a duras penas, mas nós vamos ter que defender a verdade na cidade. Mas o que não pode acontecer conosco é, eu mantenho a sã doutrina, mas eu perdi a devoção. O que adianta eu permanecer na sã doutrina, mas eu ter perdido a devoção, eu perder a alegria, o entusiasmo por Jesus? Eu levanto a bandeira da ortodoxia, mas o meu amor por Jesus já esfriou. Eu sou conservador, eu tenho uma bandeira aqui de ortodoxia, ó. A igreja de Cristo é uma igreja conservadora, a igreja de Cristo não vai na onda dos falsos ensinadores. É claro que isso é importante, mas você, em nome dessa ortodoxia, não pode perder a alegria por Jesus, não pode perder o fogo por Jesus, não pode perder o entusiasmo por Jesus. Então não permita que a ortodoxia venha esfriar o seu coração. João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse assim, ó, nisto conhecerão que sois meus, se tiverdes
amor uns para com os outros. Então, é a marca do cristão, é o amor. Fidelidade nem sempre é amor. Preste bem atenção nisso. Fidelidade nem sempre é amor. Se a igreja é a noiva, a igreja deve ser fiel, mas a igreja deve amar o seu noivo. Imagina uma esposa que nunca foi adúltera, que nunca enganou o seu esposo, mas que não devota o seu amor a ele. Ela sempre foi fiel. Imagina um marido, um esposo, sempre fiel, nunca foi adúltero. Mas ele não devota o amor à esposa, ele não declara o amor à esposa, ele não alimenta o amor à esposa todos os dias. Então preste atenção aí, que fidelidade pode não ser a mesma coisa que amor. Quem ama, devota. Quem ama é fiel também. Eu não estou minimizando a fidelidade. Mas quem ama, envolve. Quem ama, quer estar junto. Quem ama, protege. Quem ama, anda junto. São pontos que nós precisamos entender. E eu concluo, mais uma vez, vou agradecer o Marcos, vou agradecer o Alisson Eduardo, vou agradecer o Ronaldo, vou agradecer todos que estiveram aqui antes, porque não enxugaram o meu tempo. Usaram com sabedoria e fizeram com excelência o que tinham que fazer. E eu estou tranquilo, ainda são 11h15, e eu já estou chegando, concluindo o que Deus pôs no meu coração para compartilhar com a igreja. Então eu quero agradecer a esses irmãos por essa percepção, também por esse bom senso, e que todos nós possamos fazer iguais, todas as vezes que estivermos escalados aqui. Obrigado, viu, irmãos, pelo exemplo de vocês. Bastante interessante isso. Nós abandonamos o primeiro amor quando o conhecimento bíblico não nos move à devoção. São pontos que nos ajudam a abandonar o primeiro amor. Agora, no versículo 5, Jesus, é maravilhoso estar nas mãos de Jesus, porque Jesus não só aponta erros, mas ele aponta também a solução. No versículo 4, ele falou que tinha uma coisa contra eles. No versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, a primeira coisa, irmão, quando você fizer a leitura, quando eu fizer a leitura na minha vida, que eu estou abandonando o meu primeiro amor, a primeira coisa que eu preciso fazer é lembrar onde eu peguei o desvio, onde que eu comecei a sair do primeiro amor, quando que eu comecei a colocar Jesus em segundo lugar. Você lembra do filho pródigo? A chave para a virada na vida do filho pródigo foi quando ele lembrando da casa do pai. Na casa do meu pai tem pão com fartura, eu aqui morro de fome. Então, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Arrependimento é uma meia volta, é mudar ao contrário, é caminhar ao contrário. Lembra-te, pois, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E quais são essas primeiras obras? É fazer tudo o que fazia antes, porém com amor. Esse é o desafio de Jesus para a igreja. Essas são as primeiras obras que Jesus está mencionando aí. É que você volte a fazer tudo que você fazia antes, mas não porque é mais velho, não porque é obrigado, não porque as pessoas exigem de você, mas você faz por amor. É isso que é voltar à prática das primeiras obras. E Jesus continua no versículo 5, e ele adverte: se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aquela igreja que existia, hoje lá a cidade é a Turquia, os bons de geografia devem saber isso melhor do que eu, cidade de Éfeso hoje, a região ali da Turquia, aquela igreja que existia com poder, com essa obra toda, com esse amor, com esse zelo todo, hoje só tem escombros. Jesus remove. E nós conhecemos igreja no século 21 que estão acabando como instituição, estão fechando as portas. Precisamos ter cuidado, para que no futuro, nos próximos 20, 30, 50 anos, os nossos netos, os nossos bisnetos, possam continuar na mesma doutrina, na mesma pegada. Mas isso vai depender de eu me arrepender e voltar a servir a Jesus por amor.
vai depender de você se arrepender e voltar a ser zeloso pela doutrina, mas zeloso com amor, não como os fariseus. E nós precisamos concluir. Abandonamos o nosso primeiro amor quando conseguimos examinar o erro no outro e não conseguimos examinar a nossa própria frieza espiritual. Os efésios eram categóricos em fazer análise, e eu não estou desprezando isso. Eles analisaram que os falsos apóstolos eram mentirosos, e eles eram mentirosos mesmos. Eles analisaram que aquela doutrina dos nicolaítas era perniciosa e fazia mal, e é verdade, fazia isso. Mas eles não foram capazes de detectar a própria frieza espiritual. É por isso que Jesus está falando, tem porém contra ti. E às vezes, nós somos hábeis em fazer a análise, em perceber a vida do outro. Deixe-me falar uma coisa, um tanto quanto constrangedora, e eu dou a oportunidade, depois de me procurar quem falou. Alguns dias atrás, eu disse assim, aqui à frente da igreja: eu espero que o acampamento dos jovens seja espiritual. E quando eu disse eu espero, eu disse eu desejo, eu disse eu quero, é a minha ardente expectativa. E alguém fez uma análise muito precoce, porque é fácil para mim, é fácil para você também, fazer uma análise precoce. E o Baal não devia ter falado assim. Mas o eu espero que eu disse, é eu desejo, eu voto, eu acredito. Então esse é um erro que nós caímos nele com facilidade. Nós fazemos análise muito rápido da situação das pessoas e às vezes não avaliamos a nossa própria frieza espiritual. Esse era um dos problemas dos Efésios. Os crentes de Éfeso eram bons diagnosticadores, eles diagnosticavam facilmente a luta das pessoas, mas às vezes não olhavam para dentro deles mesmos. E a gente precisa fazer sempre esta análise. E eu concluo com um texto maravilhoso do versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus oferece à igreja restauração e chama a igreja ao recomeço. Olha como é que Jesus é maravilhoso. Olha como que Jesus dá a segunda chance. Jesus oferece à igreja a restauração e chama a igreja ao recomeço. Lembra-te, pois, de onde caíste. E Jesus nos ensina a arrepender. E Jesus faz aqui no versículo 7, uma promessa maravilhosa. Quem tem ouvidos, ouça. Qual era o problema dessa igreja, da igreja dos Efésios? Se você tivesse que falar em uma só palavra, qual era o problema da igreja? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o problema da igreja dos Efésios era a falta de amor ao que faziam por Jesus. Então, tenho, porém, contra ti isso. Agora, Jesus faz uma promessa aqui de alimentar-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que é alimentar-se da árvore da vida? Significa receber a vida eterna. Não é isso? A ideia da árvore lá no paraíso. Não é a árvore da vida eterna? Então Jesus está prometendo para uma igreja que estava faltando amor. Olha como é que Jesus é maravilhoso, irmão. Olha como é que eu fico feliz quando eu abro a Escritura e ouço e aprendo e vejo Deus falando comigo, e você da mesma maneira. Jesus está oferecendo a comer da árvore da vida. Jesus está oferecendo a vida eterna para alguém que tinha perdido, esfriado o amor. Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus. João capítulo 17, versículo 3, e que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Quem é Deus? A Bíblia nos responde fácil: Deus é amor. Para uma igreja
que tinha perdido o seu primeiro amor. Jesus oferece amor abundante, Jesus oferece amor eterno, Jesus oferece um amor esplêndido. E eu concluo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se você tem ouvidos hoje de manhã, ouça o que o Espírito diz à igreja no Alípio de Melo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos ajude a voltar ao primeiro amor. Marcos. Obrigado, irmão, que Deus continue abençoando e nos ajudando. Essa palavra realmente foi cortante, muito bom. Que Deus continue abençoando e dando sabedoria, entendimento e poder